Um forte abraço! Olá, gente bonita, gente maravilhosa que segue aí o nosso canal em Foco. Um grande abraço para você. Vamos aqui ficar por dentro de quanto o governo federal tem repassado aos municípios, estados e municípios nessa tal pandemia aí, né? Politicademia, né? Vamos ver aí, portanto, quanto foi dispensado também de cada estado com relação às suas dívidas com a União. Todos tiveram, nunca aconteceu isso no nosso Brasil, desde que eu me entendi por gente, né? O governo federal ser obrigado a gastar tanto com uma coisa que foi da realidade para o bolso dos governadores. E hoje, por não ter gasto aí com o que devia gastar, não tratou do povo, né? Não tratou do povo, não fez um tratamento aí intensivo, né? Antes da doença, agora está acontecendo aí o que está acontecendo na Amazônia. Vamos lá. Vamos aqui, portanto, para o Distrito Federal. O Distrito Federal teve aí, portanto, dispensada a dívida de 506 milhões, tá? E teve aí, portanto, 5,6 bilhões diretamente repassada a estados e municípios. E teve aí, portanto, 2,7 bilhões diretamente destinado ao benefício do cidadão e mais 1,3 bilhão de reais destinado diretamente à saúde. Isso totaliza o total de repasse para o estado de 9,8 bilhões. Agora vamos falar do Ceará. Ceará teve a dívida dispensada de 1,2 bilhões, teve aí recurso destinado diretamente para estado e municípios, 20,5 bilhões. E teve aí para o cidadão 15,9 bilhões e 4,9 para a saúde. Totaliza 32 bilhões e meio. Então, isso foi o dinheiro todinho repassado para o Ceará. Aliás, foi um dos estados onde teve mais roubalheira, né? Foi no Ceará. Isso é vergonhoso demais. Vamos agora para o próximo estado. O próximo estado é o estado da Bahia. Bahia também que foi repassado muito dinheiro, viu? 1,4 bilhão foi dispensado da dívida do estado para a União. Tivemos aí repasse diretamente para estados e municípios de 32 bilhões. Tivemos aí, portanto, 7,9 bilhões que foi diretamente para a saúde e 26 bilhões diretamente para o cidadão. Isso totaliza para a Bahia 67,2 bilhões de reais. Muito dinheiro, hein, dona Bahia? Vamos aqui, portanto, dinheiro que eles abocanharam, né? Amapá 2020. Tivemos, portanto, aí 314 milhões, né, dispensado da dívida do estado para com a União. 4,4 bilhões foi o repasse que tivemos aí, portanto, diretamente para estados e municípios, né? Eles podiam gastar à vontade aí, sem nenhuma licitação. Tivemos aí, portanto, 1,5 bilhão, né, diretamente para o cidadão e 489,7 milhões foi destinado, portanto, aí ao Amapá para a saúde diretamente. O total é de 6,7 bilhões para o Amapá. Alagoas tivemos aí, portanto, 491 milhões de reais dispensado da dívida, verba diretamente para o cidadão, né, de 6 bilhões. Tivemos aí, portanto, diretamente para estados e municípios 9,7 bilhões e 1,9 bilhão diretamente para a saúde. O total aí, portanto, para Alagoas foi de 18,9 bilhões de reais. Vamos agora para o próximo estado. Temos aí agora o estado do Acre. O estado do Acre teve a dívida dispensada de 461 milhões. Tivemos aí repassado totalmente diretamente para o cidadão, né? 1,5 bilhão e tivemos 4,4 bilhões que foi, portanto, diretamente para o estado e municípios, aqueles que eles abocanharam, né? E, portanto, aí para a saúde diretamente 525
6,1 bilhão. O totalizou aí, portanto, para o Acre, 6,8 bilhões de reais. Vamos agora para a Amazônia, aquele que está no maior. A Amazônia está no maior negócio agora, né? Vamos aí, 679 milhões dispensado da dívida. Tivemos aí benefício diretamente para o cidadão, 7,4 bilhões. Tivemos aí repassado diretamente para o Estado e municípios, 8,9 bilhões. E tivemos aí, portanto, para a saúde diretamente, 1,9 bilhão. Gente, foi quase 2 bilhões só para a saúde diretamente, fora o que foi repassado para estados e municípios. Totaliza, portanto, para a Amazônia, 18,5 bilhões de reais. Foi isso que o homem abocanhou, não fez nada e não fez nada, né? Tocantins, tivemos aí 200 milhões, né? Tocantins, 200 milhões dispensados da dívida, 2,2 bilhões, né? Foi, portanto, benefício diretamente para o cidadão, 7,1 bilhões, olha só, 7,1 bilhões foi o que Tocantins recebeu diretamente para estados e municípios, e 1 bilhão repassado para a saúde, o que totaliza aí 10,5 bilhões de reais para o estado de Tocantins. Vamos para o próximo estado. Gente, é muita falta de vergonha, né? A gente diz que não foram ajudados, que o governo federal não ajudou nada. Sergipe 2020, 413 milhões foi o que ele recebeu aí de dispensa da dívida para a União. Benefício ao cidadão, 3,9 bilhões. E tivemos aí 7,4 bilhões repassados totalmente para os gastos com estados e municípios. Vamos agora aí para 1 bilhão e 200 milhões de reais foi repassado para a saúde, o que totaliza para o Sergipe 12,9 bilhões de reais. 12,9 bilhões. Repetindo. São Paulo do calcinha apertada, São Paulo do Bob Esponja. São Paulo teve, portanto, aí, gente, olha só, 18,5 bilhões dispensado de dívida com a União. Tivemos, portanto, 43 bilhões e meio repassado para para o cidadão, né? Tivemos aí 55,3 bilhões repassado diretamente para estados e municípios e 17,7 bilhões repassado para a saúde diretamente. Então isso totaliza 135 bilhões de reais foi repassado para São Paulo do Bob Esponja. Vamos aqui, portanto, agora para Santa Catarina. Santa Catarina teve a dispensa aí de 724 milhões de reais com relação à dívida com a União. Benefício ao cidadão, tivemos 5,1 bilhões, 12,2 bilhões foi o que receberam o Estado e os municípios, e 3,6 bilhões injetado diretamente na saúde pública de Santa Catarina. Isso totaliza 21,6 bilhões de reais para o Estado de Santa Catarina. Vamos agora para o Estado de Roraima, 269 milhões dispensado da dívida com a União. Tivemos aí benefício diretamente ao cidadão, 924,6 milhões. Tivemos aí com estados e municípios, 3,6 bilhões. Tivemos aí diretamente injetado na saúde, 365 milhões, né? 365 milhões e 400 mil reais. Então, foi dos estados que menos, né, gastou com a saúde. 5,1 bilhão, portanto, ao todo para o estado. Rondônia, né? Rondônia, tivemos aí, portanto, a dispensa da dívida com a União, 421 milhões. Benefício ao cidadão, 2,2 bilhões. Verba repassada diretamente para estado e municípios, 5,2 bilhões. E injetado na saúde tivemos 875 milhões e 700 mil reais, o que realmente totaliza o valor de 8,6 bilhões de reais, né? 8 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos para o estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tivemos aí, portanto, 5,1 bilhões de reais foi a dívida, né? A dívida aí
dispensada. Eita, Rio Grande do Sul estava devendo aí para a União, viu? Agora, repasse para o cidadão, diretamente, 9,9 bilhões. Tivemos aí para Estado e municípios 20,1 bilhões, né? 20 bilhões e 100 milhões de reais. E tivemos aí 5,8 bilhões injetados diretamente na saúde. Isso totaliza, para o Rio Grande do Sul, 40 bilhões e 900 milhões de reais. Quase 50 bi, 40 bilhões e 900. Vamos aí, portanto, para Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, né, que é uma petralha aqui que está no poder. 1,3 bilhão foi, portanto, aí dispensado da dívida. Tivemos aí, portanto, diretamente benefício para o cidadão, 5,5 bilhões. Olha como foi muito dinheiro, viu, gente? E tivemos aí de repasse para o Estado e municípios, 9,7 bilhões. E para a saúde, diretamente, quase 2 bilhões. 1,8 bilhões. Um estadozinho desse tamanho, né, gente? Olha o tanto de dinheiro. Roubalheira. Então, totaliza 18,3 bilhões para Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro. Tivemos aí 12,1, como deve o Rio de Janeiro para o Brasil, gente. Malandragem esse Rio de Janeiro, viu? Rio de Janeiro é um dos estados que mais sem futuro. Vamos aí, portanto, 12,1 bilhões, né, dívida com a União, repassado em benefício para o cidadão diretamente, 20,8 bilhões e 36,1 bilhão foi aí diretamente para o Estado e municípios e saúde injetada aí, portanto, 7 bilhões. Totaliza, portanto, para o Rio de Janeiro, 76 bilhões. Eita, rapaz, o negócio é sério. Vamos aqui, portanto, para o Piauí, 539 milhões dispensado de conta, dívida para a União, 6,1 bilhões foi repassado diretamente em benefício para cidadão, 10,4 bilhões foi repassado diretamente para Estado e municípios e 2 bilhões para a saúde, diretamente para a saúde. Para salientar que aí fecha o total de 19 bilhões de reais para o estado do Piauí. Vamos então agora, né, ao tamanho do estado, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Vamos aqui, portanto, para o estado de Pernambuco. Pernambuco, 1,4 bilhão, né, de dívida dispensada. Tivemos 17 bilhões, olha o tanto de dinheiro para Pernambuco. 17 bilhões, gente, 17 bilhões de benefício para as pessoas, né? E tivemos aí, portanto, 19,5 bilhões diretamente para Estado e municípios, 4,8 bilhões foi o que totaliza aí, portanto, somente para a saúde, e 42,7 bilhões é o total geral para Pernambuco em 2020. Muito dinheiro para o estadozinho do tamanho da formiga. Vamos aqui, portanto, para o estado do Paraná. Paraná foi 960 milhões dispensado de dívida, 11 bilhões benefício, olha só, gente, Paraná, 11 bilhões benefício para o povo, né? Diretamente para o estado e municípios, 21 bilhões, foi dos estados que mais roubou, né? Paraná. E olha só, por quê? Porque foi dinheiro destinado aí. E tivemos para a saúde 5,6 bilhões. Olha como foi dinheiro para a saúde, gente. O total aí, portanto, né, ao todo, repasse 2020 para o Paraná, 38,6 bilhões. Paraíba, sim senhor, 386 milhões dispensado de verba, aliás, de dívida com a União. Benefício ao cidadão, 7,2 bilhões. Diretamente repassado ao Estado e municípios, 11,4 bilhões. E para a saúde pública foi injetado diretamente 2,3 bilhões. Vamos aqui, portanto, fechar o total de 21,2 bilhões de reais. 21,2 bilhões de reais para Paraíba. Estado do Pará, tivemos aí 539 milhões dispensados da dívida com a União. Tivemos aí 15,5 bilhões de benefício para o cidadão, 20,1 bilhões diretamente injetado para Estado e municípios e o injetado na saúde diretamente 3,4 bilhões. Totaliza, portanto, para o Pará 39,5 bilhões. Então, 39 bilhões e meio de reais
para o estado do Pará em 2020 com relação à pandemia. Vamos agora aqui, gente, para o próximo estado, que é o estado de Minas Gerais. Olha, Minas Gerais tivemos aí, portanto, 7, olha como deve Minas Gerais. E o povo do Sul ainda fica botando banca, fica sendo os tais aí. 7,1 bilhões, portanto, foi o que foi dispensado aí, né, da dívida com a União, né, de Minas Gerais. Aí tivemos aí 24 bilhões repassado diretamente ao cidadão. Temos aí, portanto, 39,1 bilhão repassado diretamente para estado e municípios. O mineirinho sabe comer calado, né? Então, 11,2 bilhões foi para a saúde. 81,4 bilhões foi o que levou, portanto, o estado. Vamos, portanto, para Mato Grosso do Sul. 493 milhões, né, de dívida. Olha aí, Mato Grosso do Sul tem vergonha na cara, só para o estado aí que é, né, 493 milhões de dívida dispensada. 3,4 bilhões diretamente para o benefício cidadão. 6,5 bilhões para estado e municípios e 1,6 bilhões destinado à saúde. Só fechou 11,9 bilhões o estado de Mato Grosso do Sul. Agora Mato Grosso, 624 milhões dispensado aí, né, da dívida. Benefício cidadão, 4,2 bilhões. Repassado a município, a estado e municípios, 8,9 bilhões. E 1,7 bilhão foi o que foi injetado diretamente na saúde. Isso totaliza 15,4 bilhões de reais. É isso. Até que não foi tão grande, né, Mato Grosso? Apesar de ser também um grande estado, tem um bom desenvolvimento, então tá aí o estado do Mato Grosso aí valorizando as calças, né? Vamos agora aí para o estado do Maranhão. Eita, no Maranhão a roubalheira foi grande, né? Olha, Maranhão, 318 milhões dispensado de dívida, até que não devia tanto, né? Aí tivemos aí, portanto, repasse para o benefício cidadão, 13,4 bilhões, agora aí foi muito, viu, gente? 13,4 bilhões para o Maranhão. Tivemos aí, portanto, diretamente para estado e municípios, 18,9 bilhões e 3,4 bilhões para a saúde. Isso totaliza 36 bilhões fechada. 36 bilhões para o estado do Maranhão nesse 2021, época dessa tal pandemia política. Vamos para Goiás. Goiás, tivemos aí, portanto, 2,5 bilhões, Goiásinho, eita, 2,5 bilhões de dívida. Isso é porque teve muitos governadores bons, né, gente? Pode ter sido, né? 8, isso foi da dívida dispensada. 8,2 bilhões foi o que repassaram aí para o benefício ao cidadão. 13,1 bilhões foi o que foi repassado para estado e municípios, e para a saúde foi injetada 3,3 bilhões, e totalizando aí o valor de 27,1 bilhões de reais repassado para o estado de Goiás. Estado do Espírito Santo. Espírito Santo tivemos aí, portanto, 778 milhões. 728 milhões dispensado da dívida. Vamos aí para benefício ao cidadão, 4,5 bilhões. Repasse para estado e municípios, 9,1 bilhões. E para a saúde foi injetado 1,8 bilhão. Isso totaliza 16,1 bilhões. Então, 16 bilhões para o estado do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.